Bom, pessoal, agora eu vou apresentar alguns materiais aí que a gente utiliza em laboratório de microbiologia, tá? A professora Sol agora está atrás das câmeras e eu vou apresentar aqui para vocês, então, tá? A intenção vai ser apresentar esses materiais e depois vocês pesquisarem a utilização de cada um deles em laboratório de microbiologia, tá? Então a gente tem alguns materiais aqui, por exemplo, o Erlenmeyer, tá? Vocês vão pesquisar a utilização deles, tá? Vocês vão ver que é tudo graduado, né? Esses materiais aqui, tá? Esse aqui é um Erlenmeyer menorzinho, né? No caso, esse aqui é de 100 ml, que seria o volume maior dele, tá? A gente tem um outro aqui maiorzinho, de 500 ml, tá? E o outro aqui de 1000 ml, de 1 litro, tá? Depois vocês vão pesquisar por que eu utilizo um menor, um intermediário e um de maior volume. Vocês vão ver que tudo vai depender da quantidade de volume que vocês vão precisar para o experimento de vocês, tá? Quando for um volume menor, o ideal é vocês utilizarem o Erlenmeyer menor. Por quê? Porque ele tem uma precisão maior de medida, tá? E conforme for aumentando o volume, vocês vão utilizando os Erlenmeyers de volume maior. Mas enfim, vocês vão pesquisar a fundo aí a utilidade de cada um deles, tá? Depois a gente tem aqui os Beckers, né? Também temos Becker de tamanhos diferentes. Eu vou tirar aqui. Temos aqui um Becker menorzinho de 250 ml, tá? Temos um intermediário de 400 ml e temos aqui esse grandão aqui que é de 3,5 litros. 4 litros, aliás, que seria o volume maior dele, tá? Bom, temos aqui na minha mão o tubo de ensaio, tá? Temos o tubo de ensaio tradicional, né? Ele tem vários tamanhos também, tá? Temos o de vidro, temos o de plástico com a tampinha, tá? Rosqueada. Aqui também a gente tem a estante, que é o local onde a gente coloca, né, os tubos de ensaio. Temos aqui alguns de vidro também, com tampa, tá? Vocês vão ver que tem a rosquinha aqui. Isso é bom para a gente levar para o autoclave, né? Porque a gente não precisa fazer a tampinha aqui com o papel craft, né? A própria tampa já veda, ok? Galera, dando continuidade então aqui às nossas vidrarias e os materiais em geral, tá? Nós temos aqui bastão de vidro, também muito utilizado aí para a gente fazer algumas soluções, tá? Misturas. Temos a placa de Petri, né, que a professora Sol já falou bastante sobre ela, tá? Temos a placa de Petri reutilizável, né, de vidro, tá? Que a gente pode esterilizar, colocar no autoclave e depois usá-la novamente, tá? E temos aqui a placa de Petri de plástico, tá? Essa aqui é uma placa interessante porque ela tem divisória. Como vocês podem ver, tem uma divisória aqui no meio que dá para a gente fazer comparação. Então a gente coloca o mesmo meio de cultura nos dois lados, tá? E de repente coloca um desinfetante, algum bactericida, né, de um lado da placa e vai fazer essa comparação de eficiência, tá? Então de um lado não tem bactericida e do outro a gente coloca um bactericida para ver a eficácia, né? Pode ser lisoforme ou cloro ativo, enfim, né? A gente pode comparar aí para ver se teve essa eficácia, beleza? Então aqui a gente tem as placas de Petri, de vidro e a de plástico, tá? Temos a pseta, tá? Que é
como pode dizer assim, esse equipamento, né, que a gente utiliza aí para colocar líquido, no caso água ou álcool, tá? Também temos aqui o borrifador, né, de álcool, tá? Temos o balão de fundo chato também, que foi mostrado na aula passada, né, que a gente levou na autoclave, muito utilizado também no laboratório de microbiologia, tá? E os diferentes tipos aqui de pipetas, tá? Temos a pipeta graduada aqui de vidro, que a gente utiliza junto com a pera, tá? A gente coloca essa pera aqui na pipeta, tá? E daí para usar, a gente aperta aqui em cima, tá? Antes de sugar, e depois a gente vai sugando o líquido, né? E depois para desprender o líquido, a gente vai apertando aqui do lado, tá? Então essa aqui é um tipo de pipeta utilizada juntamente com a pera, tá? Outro tipo de pipeta muito utilizado é a pipeta de Pasteur, que é essa aqui de plástico também, tá? A gente não precisa da pera, por quê? Porque ela tem um conta-gotinha aqui em cima, que a gente aperta, suga o líquido, né? O líquido sobe e depois a gente vai apertando para dispersar o líquido, tá? E a gente tem aqui também umas pipetas mais modernas, né? Que são pipetas com ponteira descartável, né? Essa aqui é de 0,1 ml, tá? Tá em microlitro, tá? 100 microlitro, que vale a 0,1 ml, tá? Essa aqui de 1 ml ou de 1000 microlitros, tá? E essa aqui de 10 ml. A gente está sem a ponteira dessa pipeta, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse tipo de pipeta, tá? Então o que a gente tem aqui? Aqui em cima a gente tem um botãozinho que a gente aperta para sugar o líquido, tá? E depois, quando a gente for dispersar, a gente aperta e vai até o fim para soltar todo o líquido que fica na ponteira, tá? E depois de utilizado, o que a gente faz? Tem que tirar a ponteira. Tem um outro acionador aqui que vai jogar a ponteira, né? Tá? Essa ponteira a gente tem que jogar num local de descarte, né? Que depois também vai ser esterilizado para a gente poder descartar esse material, caso a gente estiver utilizando aí algum material biológico. Certo? Pessoal, também temos um outro equipamento muito utilizado em laboratório de microbiologia, tá? Que a gente vai fazer uma aula prática aí sobre o meio de cultura. Vocês vão ver, a gente não vai ligar, mas é o bico de Bunsen, tá? Como a professora Sol falou na aula passada, todo equipamento praticamente que a gente utiliza em laboratório leva o nome de um pesquisador, tá? O bico de Bunsen não deixa de ser também um equipamento que leva o nome de um pesquisador que descobriu, né, que confeccionou esse equipamento, tá? No que consiste? Então a gente tem aqui toda a parte de encanamento de gás, tá? Então a gente liga aqui e desliga, né? O gás fica lá na parte de fora, tá? E aqui a gente vai controlando a saída de gás também. Por quê? Porque a gente vai acender aqui e ele fica um fogo concentrado aqui no meio. E é um fogo bem forte, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que estiver trabalhando com isso. A gente não vai ligar agora, tá? Mas a gente liga aqui e aqui a gente vai controlando a chama desse bico, tá?